Eu queria chamar aqui então para essa conversa o advogado e professor de Direito Tributário André Mendes Moreira. Ele vai explicar um pouquinho para a gente o impacto disso tudo. Professor André, muito obrigado pela presença aqui no SBT News, no programa Poder Expresso. Boa noite aos seus telespectadores. Bom, a tributação das blusinhas, como tem sido chamado, é uma medida obviamente impopular, né, razão pela qual encontra resistência do atual presidente da República, mas, por outro lado, é uma medida de equidade, de isonomia ou de igualdade para com as empresas nacionais. Imagine você, Afonso. Você é um empresário nacional, você tem aqui uma fábrica, você contrata empregados, gera emprego, você paga tributos sobre o seu lucro para o Brasil, e os tributos sobre o lucro da empresa no Brasil são de 34%, ou seja, uma tributação muito alta. Se você comparar os Estados Unidos, você tem 21%, só para ficar com um único exemplo. Você paga diversos tributos sobre os seus produtos, paga imposto sobre produto industrializado, você paga PIS e COFINS, além do ICMS, evidentemente. E, de repente, o governo passa a autorizar que o seu concorrente, que está num país que não tem legislação trabalhista, num país onde a carga tributária é muito menor que a do Brasil, que produz e vende para o mundo inteiro numa escala que você, empresário brasileiro, não tem e com a qual não conseguirá competir, e essa empresa vai poder vender os seus produtos aqui até $50, sem tributação federal. Veja, não é uma medida que, do ponto de vista do empresário, seja adequada e do ponto de vista do direito tributário, seja justa. Não é uma medida que traga o que se chama de equidade no direito, que é tratar duas partes da mesma forma, né, considerando, obviamente, as suas diferenças. Então, o que o Congresso discute hoje é basicamente se um programa da Receita Federal chamado Remessa Conforme, que foi criado ano passado, e que permite que empresas internacionais, desde que devidamente cadastradas perante a Receita Federal, possam vender para consumidores brasileiros produtos de até $50, e $50, por conta do câmbio de mais de R$ 5 que temos hoje, são quase R$ 300. Nós estamos falando aí de R$ 260 se pegarmos o câmbio de hoje. Você pode vender até R$ 260 para um brasileiro sem pagar nada para o governo. Só que esse brasileiro vive no Brasil, usa serviços públicos do governo, usa o SUS, ou seja, esse brasileiro precisa que o governo tenha recursos para atender às suas necessidades. Então, ao se permitir que o produto estrangeiro chegue aqui sem tributação federal, está se permitindo que o estrangeiro venha em solo brasileiro valer-se do mercado consumidor que aqui existe, que são mais de 200 milhões de habitantes, e com isso, obviamente, afastar a indústria nacional, reduzindo o número de empregos e reduzindo os tributos recolhidos pelas empresas nacionais para o governo federal. Então, o que houve no Congresso foi um compromisso. Em vez de tributar como deveria ser tributado, vão tributar com apenas 20% os produtos estrangeiros de até $50 que vêm de outras nações, de pessoas jurídicas internacionais, para o Brasil. Então, 20% foi a alíquota compromisso, na qual o Congresso Nacional, após negociação com o Poder Executivo, chegou. Então, a expectativa é de que o Senado Federal mantenha essa alíquota de 20% e que, a partir da publicação da lei, essas compras internacionais de até $50 passem a pagar 20% de tributos federais.
É o ideal? Não, não é o ideal. Tinha que Então, ser professor, mais. é isso que eu queria entender. Eu queria entender exatamente essa parte. A gente ouviu aqui alguns analistas de varejo, ouviu alguns representantes de varejistas também, e eles dizem o seguinte, assim, que ele traz um alívio, mas não traz isonomia neste momento. É isso mesmo, na sua visão? Correto, correto, Afonso. Não traz isonomia. Uma tributação de meros 20% sobre o que entra no Brasil não é nem de longe o necessário para que o produtor estrangeiro tenha a mesma carga tributária do brasileiro. Então, o Então, na brasileiro sua opinião, professor, qual que seria essa taxação? Qual que seria essa percentagem em cima do produto? teria que haver, no mínimo, a cobrança do mesmo IPI, da mesma alíquota de PIS e COFINS, tá? E só da soma dessas duas, nós estaríamos falando aí de 25%, 30%. Fora o fato de que essas empresas, muitas delas, são constituídas com subsídios governamentais pesados. E esses subsídios governamentais acabam gerando um produto final com preço mais baixo, exatamente para conquistar o mercado consumidor da outra nação. Então, a verdade, né, isso precisa ser dito, é que nós estamos sendo vítimas de uma guerra comercial entre duas nações. Eu sei que você se autocorrigiu, mas a verdade é que os produtos vêm de um único país, como todos sabemos. O fato é que o que se produz lá tem carga tributária muito baixa, frui de uma mão de obra muito menos onerosa do que a mão de obra brasileira, e, além de tudo, conta com subsídios governamentais bastante elevados para poder fazer exatamente o que está sendo feito, que é inundar o planeta com produtos baratos que vão agradar ao consumidor. Só que agradar ao consumidor brasileiro aqui significa decretar que a indústria nacional não terá condições de competir. No mínimo, igualdade, no mínimo, uma tributação de 30% ou 40% teria que ser imposta para que esses produtos chegassem no Brasil com a mesma carga tributária. Lembrando que o imposto de importação ele existe exatamente para tributar mais os produtos estrangeiros do que os nacionais. Por quê? Exatamente por conta do fato de que esses estrangeiros produzem em escala global, ao contrário da maioria dos nacionais. Se isso é verdade, o correto seria ter uma tributação superior à dos nacionais por meio do imposto de importação, que é o que ocorre com os automóveis. Se você quiser comprar um carro importado, Afonso, você vai ter que pagar mais do ponto de vista tributário, porque o carro importado vai pagar imposto de importação que o nacional não paga. Então é preciso estender para a indústria do vestuário a mesma lógica que existe na indústria automobilística. Além de equiparar os produtos, é preciso cobrar do importado um pouco mais, pelas razões que todos sabemos que o importado tem e que geram para o importado uma maior competitividade em relação ao preço final. Perfeito. Esse então foi o professor de Direito Tributário, André Mendes. Muito obrigado aqui por atender o SBT News. Nós vamos bater na sua porta outras vezes aí, doutor, para poder entender um pouquinho essa questão tributária, taxa das blusinhas e outros temas que apareçam. Eu que agradeço, Afonso. Permaneço às ordens. Uma boa noite para você e para os seus telespectadores.